Pois é, e os bastidores? Como é que foi não só esse dia, mas também a madrugada, a virada de terça para quarta-feira, os bastidores, como que a oposição se comportou, conseguiu enganar os próprios governistas? Vitória Bel chegando com as últimas informações. Tudo bem, Vitória? Boa noite para você, bem-vinda ao Jornal Jovem Pan. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Pois é, ontem foi terça-feira à noite, que os deputados de oposição começaram já a se movimentar para virar o jogo dessa CPMI. A gente flagrou, inclusive, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, aqui no Salão Verde, já era depois das 10 horas da noite, já tinha acabado o Jornal Jovem Pan, eu estava quase indo embora, flagrei o deputado Sóstenes conversando com dois expoentes do União Brasil, dois deputados importantes. E no momento eles não quiseram me contar o que estava acontecendo. Eu disse: o que vocês estão aí confabulando, combinando? Eles não quiseram dizer. E depois, hoje de manhã, diante dessa surpresa, no final da manhã, eles então assumiram que realmente o deputado Sóstenes estava pedindo a eles votos no Alfredo Gaspar, que é agora o relator da CPMI, que é do União Brasil, mas também é um aliado de Jair Bolsonaro. Os deputados da base governista, ao longo do dia, desde o primeiro momento ali em que Carlos Viana foi anunciado presidente, assumiram que houve sim uma falha na articulação política, falaram inclusive em incompetência política, alguns deputados da base me disseram isso, e que era necessário eles terem monitorado ali o voto a voto dessa CPMI e inclusive tentado adiantar algumas movimentações como essa da oposição. Um fato também interessante é que a oposição não mexeu com lideranças partidárias. Os líderes da Câmara e do Senado, próximos de Hugo Motta e Davi Alcolumbre, não estavam sabendo dessa movimentação, então eles conseguiram costurar com membros importantes ali do União Brasil, do PP, mas que não são líderes do governo e, portanto, não são líderes, dos partidos e, portanto, não são tão ligados aos presidentes das casas. A gente lembra que Omar Aziz era uma indicação de Davi Alcolumbre, assim como Ricardo Aires, o deputado, era uma indicação de Hugo Motta para a relatoria. Mais cedo, depois que teve esse anúncio de Carlos Viana, a gente conversou com ele rapidamente de manhã. Ele disse que, como um bom mineiro, ele soube pedir votos. Mais tarde, agora há pouco, ele deu uma entrevista coletiva, prometeu que vai fazer um trabalho da CPMI sem politizar o assunto, que vai chamar membros desse governo, de governos passados, e que vai esperar os fatos acontecerem para que essas pessoas sejam convocadas. Inclusive, quando ele foi questionado se ele chamaria o irmão do presidente Lula, que apareceu aí nas investigações como um dos suspeitos de ser beneficiado por esses descontos irregulares, Carlos Viana justamente disse que vai esperar para ver o que as investigações vão demonstrar. Vamos ouvir um trecho. Nós não estamos aqui definindo nomes específicos, especialmente ligados à questão política. O que nós queremos primeiro é entender a responsabilidade de cada um. À medida em que nós tivermos definidos com clareza quem está envolvido ou não está envolvido, o que se beneficiou ou não, nós tomaremos a decisão de fazer as convocações. Pois é, e essa derrota do governo, que foi uma derrota de 17-14, portanto, Carlos Viana teve aí 17 votos contra 14 de Omar Aziz, surpreendeu todo mundo, e o líder do PT, Lindbergh Farias, assumiu que realmente o governo cochilou e disse que isso foi causado por uma substituição de membros ali, mas também porque o governo não colocou integrantes ali o suficiente na sessão. O que aconteceu? Todos os titulares não estavam presentes, suplentes do PL assumiram essas vagas e conseguiram votar. Vamos ouvir um trechinho do que falou o Lindbergh. É claro que teve coisas que atrapalharam, né? Eu não acho que é correto, quando tem falta dos titulares, os suplentes utilizarem como critério o critério de uma chapa única aqui que houve na Câmara, e os 3 suplentes primeiro foram do PL. Se falta um do nosso lado, se falta um da base do governo, por que tem que entrar o do PL primeiro? Então esse foi um problema objetivo. Se não tivesse acontecido esse problema, aí tem que ter um estudo à luz do regimento. Eu não tenho dúvida de dizer que o governo ganharia a votação.
Pois é, Lindbergh, portanto, assumindo também um erro do governo, e o ministro da Previdência, o Volney Queiroz, esteve aqui na Câmara dos Deputados. Ele disse que veio não por conta dessa CPMI, mas veio para conversar com o Hugo Motta, principalmente por conta de um projeto de lei que pretende acabar com esses descontos que não são autorizados em aposentadorias. Mas a gente conversou com ele rapidamente aqui no Salão Verde da Câmara, e ele disse que o governo foi o primeiro a querer investigar essas irregularidades e foi justamente o executivo quem chamou a polícia. Como ministro de Estado da Previdência Social, eu só desejo que o interesse público seja a prioridade dos trabalhos da CPI, que o relatório seja um relatório equilibrado, que seja um relatório com justiça e que seja um relatório que aponte a verdade dos fatos. Essa é a minha expectativa. A gente pode dizer que não teve uma derrota, o governo não vê como uma derrota, então? Eu, pessoalmente, não vejo como uma derrota. Eu não posso falar em nome de todo o governo, mas posso dizer que eu vejo com naturalidade. A CPI é uma oportunidade para o governo contar a sua história, que é uma história de quem chamou a polícia, de quem encerrou os descontos e quem devolveu agora o dinheiro aos aposentados. Então, é uma história boa para o governo contar. Pois é, e o relator da CPMI, o Alfredo Gaspar, também falou mais cedo, conversou aqui com a gente, e apesar dele ser um membro da oposição, ele disse que vai fazer um relatório equilibrado e imparcial. Tiago. É isso. Bom, de qualquer forma, a ebulição política de terça para quarta-feira, a Vitória Bel acompanhou tudo. Você volta daqui a pouquinho na nossa programação com mais bastidores, mais um giro com as nossas comentaristas. Deise Ciocari, por favor, e também a Dora Kramer. Eu começo por você agora, Deise. O próprio senador Randolfo Rodrigues falou mais cedo, destacando o seguinte, que não há possibilidade do governo tentar mudar esse cenário, entre aspas, judicializar. O próprio Lindbergh fala em ver o regimento e tal, mas isso não deve acontecer. Mas eu pergunto, isso foi falha da articulação política ou não tem articulação política que dê jeito a uma movimentação dos oposicionistas como hoje? Olha, Tiago, a gente acompanha a política há mais tempo, eu até quero ouvir a Dora sobre isso, né, que está lá mais perto dos bastidores, mas no meu entendimento, depois de alguns anos cobrindo Brasília e estudando, foi uma falta de articulação absurda, né? A política é bastidor, né? A gente sempre fala muito sobre isso aqui na Jovem Pan, e faltou exatamente essa conversa. E quem acompanhou Lula 1 e Lula 2 sabe, ou pelo menos lembra do poder de articulação que existia nesses dois governos. Eu não lembro qual foi o governo do presidente Lula, acho que foi o 2, em que ele começou o governo sem maioria no Congresso Nacional. Tudo bem que o cenário era um pouco diferente, mas em 6 meses ele já tinha conseguido articular uma maioria e aprovar os projetos com muito mais facilidade. E a grande característica desse Lula 3 é que desde o dia 1 a gente tem falado dessa falta de articulação, né? Às vezes o Haddad vai para a linha de frente, aí o Haddad sai, aí chama o Sidônio, aí demite alguém da comunicação e não consegue ajeitar um governo que em Lula 1 e Lula 2 até era exemplo. Resumindo, Tiago, foi uma baita de uma falta de articulação, uma baita de uma falta de entendimento de bastidor. E aí, como a Dora falou, foram atropelados, né? Acho que foi uma das piores derrotas desse Lula 3. E no momento, né, Dora, você já citou, inclusive, que no começo do governo o presidente Lula não queria ir para a linha de frente, mas teve que ir, porque a situação estava delicada. Mas nem isso deu jeito agora? Não adiantou nada, porque ele passou um ano e meio, quase 2, entendeu? Preocupado com a guerra na Ucrânia, com a Secretaria-Geral da ONU, com o Nobel da Paz, sei lá com o quê, e o Congresso é uma troca entregue a si mesmo, e as emendas, então fazendo o que bem quisesse. Agora não adianta. O que aconteceu, olha, foi salto alto, desatenção, porque estavam achando que a vida estava ganha, com Omar Aziz e o outro lá, Ricardo Pinhares, esqueci o nome. Enfim, e aí, você vê, a Vitória estava lá, no Salão Verde, e conseguiu ver o Sósteres Cavalcante conversando com mais 2. Mas cadê os líderes do governo? Não estavam. Vitória estava mais atenta do que os líderes do governo, porque foram dormir, foram jantar, foram para os restaurantes, porque no dia seguinte tinha algo assim que era só a instalação, uma formalização da CPI. Isso é desatenção pelo que está fazendo o adversário, é tirar por menos, porque confiaram também
nos presidentes da Câmara e do Senado. Por isso que eu digo que foi uma derrota pessoal dos dois. O governo estava tranquilo porque achou que o fato de relator e presidente saírem do bolsinho dos coletes dos presidentes da Câmara e do Senado, tudo estava garantido. E menospreza a oposição, que ficou de madrugada fazendo o serviço. Dormiu tarde, acordou cedo e ganhou.